Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião de oração, a reunião da Igreja do Nazareno no Jardim Aurélia. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Amém? Vou ler o versículo de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Ora,
O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este versículo foi o mesmo versículo que eu iniciei o nosso devocional na semana passada e chamo a atenção para o versículo 5 e 6, lógico, que diz: e vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, e para que concordemente nós glorificamos a Deus a uma só voz. Amém? Que nesta reunião de oração nós possamos orar uns pelos outros, sentir a mesma dor, sentir a mesma alegria. Estamos juntos, caminhando para o céu. Amém? Vamos aos nossos louvores. Amém? Aleluia. Vamos ministrar, continuar ministrando uns aos outros a graça do reino de Deus. Aleluia. Este corpo tem graça, esse corpo tem vida. Aleluia. A graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. A glória do reino de Deus. Aleluia. A glória do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Vamos ministrar o amor do Senhor uns aos outros. O amor do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Aleluia. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou. E
mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim e ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborde, ame por mim. Corações estão feridos, só o amor pode tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. E fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Como um rio no deserto, fale por mim. Como fonte de águas vivas que semeiam paz e alívio, fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Minhas mãos serão as tuas, sempre abençoando. Meus lábios se abrirão para falar. Serei como bom samaritano,
vez, sejam muito bem-vindos à nossa reunião semanal de oração. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2020. Irmãos, continuemos orando sobre aqueles nossos motivos de oração. A nossa inteira santificação, orar por nossa família, por nossos familiares, pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde psicológica. Continuar orando por aqueles que estão empregados, pela manutenção de seus empregos, orarmos por aqueles que são autônomos, orarmos por aqueles que estão desempregados, né? Continuo afirmando que Deus pode fazer, sim, pode abrir uma porta de emprego. Eu tenho visto que pessoas, né, estão sendo contratadas, e eu sei por causa do meu trabalho. Então eu posso afirmar que sim, mesmo nesta pandemia, pessoas estão sendo contratadas, logicamente não na mesma velocidade costumeira, mas ainda assim está havendo contratações, e Deus, o nosso Deus, é poderoso para fazer isto. Amém? Orarmos pelas nossas finanças, pelos dízimos e pelas ofertas, orarmos pela igreja, pela multiplicação da igreja através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu falar. Amém? Orarmos pela junta de oficiais, né, que são os líderes da igreja, são aquelas pessoas que caminham ali lado a lado com o pastor Lopes, com o pastor Almir, né, orarmos pelos líderes de ministério e orarmos pelos pastores, né, o pastor Lopes e o pastor Almir, que são os pastores da nossa igreja. Amém? Então isso é um compromisso que nós firmamos no começo de março, quando nós fizemos a nossa campanha de oração, trazendo a presença de Deus para a nossa casa. E a presença de Deus manifesta em mim, na minha família, na minha casa, se dá através do operar, do trabalhar do Espírito Santo. E nesta noite, que o Espírito Santo tenha total liberdade para operar em mim, para operar em nós, para operar em você, por meio de Jesus Cristo. Amém. Senhor, Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja. Nós somos 2 ou mais, portanto, cremos que o Senhor está presente. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, irmãos, eu vou tentar ensinar para você. Se você estiver correndo atrás das bênçãos de Deus, neste pequeno devocional que nós começamos a explanar na semana passada acerca da obediência, né? Se você está correndo atrás das bênçãos de Deus, eu vou te mostrar que, biblicamente, é a bênção de Deus que deve correr atrás de você. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos viver uma vida segundo os seus mandamentos. E isto nos leva novamente à obediência. A obediência por fé, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 5, logo no início da epístola, fala em obediência por fé, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Amém? Essa obediência é um lugar, é uma escolha. A obediência, bem como a desobediência, são escolhas que nós fazemos. Nós temos o livre-arbítrio. Só que hoje vai ser um negócio mais pesado. Amém? As bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência estão escritos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Cabe notar, irmãos, que são apenas 14 versículos falando das bênçãos, mas são 54 versículos falando dos castigos que são decorrentes da desobediência. Mas eu não vou ler todos, eu vou me atentar
ao versículo 1, 2 e ao 13 e 14. Vamos lá. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Aí tem um elenco de bênçãos. Eu vou ler o versículo 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Amém? Nesse versículo 4, quando ele fala o fruto da tua terra, é o fruto do seu trabalho, o fruto dos seus animais, né? Das tuas crias, das tuas vacas. Vou pular agora, irmãos, lá para o versículo 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Então, aqui está o resumo de como ser abençoado. Resume-se na palavra obediência. Se atentamente, ouvires a voz do Senhor teu Deus, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir, não te desviará de todas estas palavras. Então, irmãos, não adianta ficar correndo atrás da bênção. Aqui nós temos 8.000 promessas de bênçãos para você. Mas essas 8.000 promessas, elas só se fazem presentes quando eu obedeço. No Salmo 23 está escrito assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que é a bondade, por exemplo? A bondade é uma qualidade de quem tem a alma nobre e generosa e naturalmente é inclinado a fazer o bem. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. E a bênção de Deus, ela é a graça, uma graça concedida a Deus, uma graça imerecida. A essência da bênção, e aqui falando de absolutamente tudo, de todo qualquer tipo de bênção que você possa considerar, possa pensar, ela é determinada pela nossa obediência. Por isso que nós não devemos correr atrás das bênçãos, elas nos seguem. Amém? Por quê? Porque a essência da bênção é a obediência. Como eu falei no capítulo 28 de Deuteronômio, na sequência, a partir do versículo 15, há uma sequência de castigos acerca da desobediência. Então, meus irmãos, a obediência nos leva à bênção. A minha obediência me leva a ser abençoado. No Velho Testamento era uma obediência cega, era uma obediência à lei, e muitas vezes uma obediência cega, Ivan. Tanto é que pouquíssimos que obedeceram com o coração, mas alguns pouquíssimos, mais outros pouquíssimos que obedeceram são citados lá no livro de Hebreus como os heróis da fé. Então, quando você lê o Velho Testamento, você vê muito isso. Pessoas obedecendo e pessoas desobedecendo. Saul foi um rei que desobedeceu e teve um triste fim. Vários e vários reis desobedeceram conscientemente e pagaram um preço. Amém? Então, no Velho Testamento tinha essa questão de obedecer à lei, e muitas vezes a pessoa se esquece que por estarmos na graça, a partir
envio de Jesus, da sua morte e ressurreição, que elas não precisam fazer nada. Basta aceitar a Cristo e que um belo dia Deus vai me abençoar. Não. Deus me abençoa porque eu obedeço, eu escolho obedecer. Quando aceitamos a Cristo, estamos assumindo um compromisso. Embora não saibamos, mas Ele nos deu por escrito. E não são em letras pequenas. É para todo mundo ouvir. Então, está aqui. Os mandamentos do Senhor estão aqui na Bíblia. E nós devemos lê-la para que possamos entender, tá, o que Jesus está nos dizendo, está nos orientando. Amém? Então, quem decide andar em obediência, a própria obediência, a nossa própria obediência, produzirá, gerará as bênçãos. Então, há momentos em que a gente esquece, vamos dizer. Não vou dizer esquece, mas é que a gente não está tão intenso nas nossas orações, na nossa obediência por fé, no nosso compromisso de ler a palavra, né? A correria diária, e às vezes a gente se esquece de dar um bom dia ao nosso Deus por meio de uma oração. Lá no Pai Nosso, dá a entender claramente que nós devemos orar diariamente, né? Nós devemos pedir o nosso pão de cada dia, diariamente, a cada dia o seu próprio mal. Não nos devemos preocupar com amanhã, nós devemos orar hoje. Ontem já foi. O ontem serve apenas para olharmos para trás e para contarmos as bênçãos que Deus nos deu. Então, muitas vezes, quando você estiver com dificuldade, estiver passando por uma tribulação, logicamente sim, muitas vezes o seu ímpeto de orar intensamente, ele diminui. Isso é natural. Por isso que lá no livro de Romanos, no primeiro versículo que eu li, que diz que nós devemos sentir, devemos ter o mesmo sentir uns pelos outros. Mas eu só sinto o que você sente quando você me fala. Amém? Então, aqui tem uma grande oportunidade para nós colocarmos os nossos pedidos de oração no chat aqui do canal, para que, juntamente, eu, Pastor Lopes, Pastor Almir e mais os intercessores, possamos orar, clamar, interceder e suplicar diante de Deus. Amém? Então, irmãos, que a nossa obediência seja contínua, tá? Que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, mas devemos sim clamar, e não é se expor. Quando você pede, quando você faz um pedido de oração, você não está se expondo a mim, você está se expondo a Deus. Você está dizendo a Ele que é dependente dEle, que precisa dEle e que precisa de reforço na sua caminhada. E nós, como igreja, estamos aqui para reforçar esta caminhada. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos, através deste pequeno devocional, continuarmos sim em obediência, tá? Continuarmos clamando e suplicando, porque a obediência é uma expressão individual da fé, da nossa fé, da minha fé. E a nossa fé, ela reconhece os mandamentos a serem obedecidos, aqueles a quem o Deus vivo mandou a gente observar, mandou a gente obedecer. E só Deus sabe o tamanho da minha fé, o tamanho da sua fé. Não adianta você chegar para o pastor e dizer que é um homem de muita fé. Não adianta. Por quê? Porque as bênçãos, elas te seguirão, e as bênçãos visíveis mostrarão que você tem fé. Amém? Lá em Tiago, está escrito assim, que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará.
Amém? A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então que você faça essa oração de fé a partir de agora, continuamente. O melhor caminho, a melhor escolha sempre será a obediência. E nada pode satisfazer a nossa alma a não ser a intimidade com o nosso Deus. Amém, igreja? E para finalizarmos, irmãos, eu vou ler aqui mais um pouquinho, outra vez, o livro de Deuteronômio. Só que, desta vez, eu vou ler dos versículos de 1 a 14. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Aqui já está a condição, mais uma vez, né? Versículo 10. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor deu sob juramento, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Amém? Irmãos, se você estiver correndo atrás das bênçãos, lamento, você está fazendo errado. As bênçãos correm atrás de você. Se as bênçãos não estão correndo atrás de você, chamo a atenção e peço que o irmão reflita, os irmãos reflitam diante de Deus, perguntem-se o que estão fazendo de errado, mas já devo adiantar. Tem um se, tem uma partícula condicional. Todas estas bênçãos, elas são condicionais, única e exclusivamente, se obedecermos à voz do Senhor. Quando Deus fala aqui na sua palavra que Ele nos colocará por cabeça e não por cauda, nós vemos muito isso na internet, né? Pessoas gritando isso, que você é cabeça, que não é cauda. Não. Tem um se logo na sequência. Se ouvirdes e obedecerdes os meus mandamentos, se guardares os meus mandamentos. Então que este seja um momento de reflexão nas nossas vidas, para que nós possamos obedecer plenamente o nosso Deus. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento especial na Tua presença.
Senhor Deus, que a gente continue, Pai, buscando a Tua obediência, Senhor. E eu te peço, Senhor, aqui há uma igreja reunida, há uma igreja, Senhor, que busca obedecer-te, há uma igreja, Senhor, que continuamente, Senhor, está presente nas nossas reuniões de oração. Há uma igreja, Senhor, reunida em nome de Jesus, e onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, o Senhor está. Estamos convictos da Tua presença aqui, Senhor, e que esta, Senhor, seja uma palavra que leve tranquilidade e amor aos nossos corações. Se estamos obedecendo, Senhor, não há o que temermos, há somente que continuarmos na Tua presença, Pai. Há, Senhor, neste pequeno devocional, Senhor, há certamente solicitações de pessoas que estão enfermas, de parentes, de amigos, Senhor. Até domingo passado, Senhor, tinha uma pessoa chamada Eliette, que estava internada, estava entubada com Covid-19, Senhor, com esse coronavírus. Cabe a Ti, Senhor, curá-lo. O Senhor, quando foi curar a filha de Jairo, o Senhor disse: eu irei curá-la. No meio do caminho, o Senhor encontrou o centurião e deu uma palavra para aquele centurião, uma palavra de cura, Senhor. O Senhor não foi nem sequer à casa dele, pois o centurião disse que era um homem sujeito a ordens, portanto, um homem sujeito à obediência, Pai. Que sejamos assim, Senhor, e que estas pessoas que estão enfermas, nossos familiares, amigos, conhecidos, Senhor, recebam a Tua cura, Senhor. Que os olhos sejam abertos, Pai, que as escamas espirituais destas pessoas caiam por terra e que elas passem a Te conhecer, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos, nós suplicamos, Senhor, como atalaias na Tua presença. Não podemos e não faremos, Senhor, não descansaremos. Não podemos deixar sem resposta, Senhor, as nossas orações. O Senhor deve, Senhor, cumprir a Tua palavra, Senhor. Nós, como atalaias, não sossegaremos enquanto não obtivermos resposta da parte do Senhor. Não descansaremos e não deixaremos o Senhor descansar, Pai, enquanto o Senhor não nos responder, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Eu Te peço, Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe este pequeno aprisco chamado Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia, Senhor, que está reunida aqui agora, Senhor. O que está fechado temporariamente, Senhor, é o templo, são as portas do templo, Senhor, mas a igreja nunca fechou, Pai. A igreja está reunida agora. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja, Senhor. Lembra-te, Senhor, que estamos reunidos continuamente, orando e clamando, sentindo o mesmo sentir uns pelos outros, glorificando o Teu nome em unidade, Senhor. Lembra-te, ó Pai, dos nossos pastores, das famílias dos nossos pastores, Senhor. Livra-os, Senhor, de todo mal. Livra-os, Senhor, das ciladas do inimigo. Livra também, Senhor, a Tua igreja, a Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, e todos aqueles que nos assistem e todos aqueles que participam desta reunião de oração. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos do inimigo de nossas almas, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, transborde em cada um, em cada membro, em cada pessoa que está assistindo. Que o Espírito Santo seja uma presença contínua, que seja uma presença quanto mais, que o Teu fluir seja observado, seja perceptível, que as bênçãos do céu, Senhor, venham sobre nós, Pai. Que as chuvas de bênçãos recaiam sobre cada um de nós, Senhor, dando-nos conforto, dando-nos paz, dando-nos alegria, Senhor, e dando-nos o transbordar do Espírito Santo. O resto, todo o resto, Senhor, são consequências. Senhor, assim como Moisés disse, Pai, nós não iremos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. Ande conosco, Senhor, porque temos buscado andar continuamente na Tua presença. Estamos aqui, se estamos fazendo coisa errada, Senhor, que o Senhor nos exorte, que o Senhor puxe as nossas orelhas, que o Senhor, através dos nossos pastores, exorte, assim como foi feito
no domingo passado, quando o pastor Lopes chamou-nos a atenção para tomarmos cuidado com o que estamos assistindo na internet. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos ensinamentos, há muitos sofismas, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que possamos distinguir entre o certo e o errado. Mas que para fazermos isto, nós também devemos ter um compromisso de buscar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra. Que hoje nós escolhamos seguir a Deus continuamente. Não que não o tenhamos feito, mas que nós aumentemos o nosso compromisso, a nossa obrigação pessoal de buscarmos, de lermos, de orarmos, de clamarmos, de suplicarmos na Tua presença e suplicarmos pela Tua presença em minha casa, em minha vida, em meu trabalho. Que aonde eu pisar a planta dos meus pés, o Senhor seja comigo, o Espírito Santo seja comigo. Que eu e você, que nós preguemos o reino de Deus, pois para isso fomos chamados, Senhor, para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, a expulsar demônios. Todo aquele que crê em Jesus tem esta autoridade. Está escrito lá em Marcos, no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 17. E alguns sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios e curarão enfermos. Em nome de Jesus, que esta seja uma promessa viva na tua vida, na minha casa. Nós não podemos ter medo do inimigo. Como inimigo, podemos sim, devemos respeitá-lo, mas nós temos autoridade para repreendê-lo. Nós temos autoridade para expulsá-lo das nossas vidas, da nossa casa, das nossas famílias, de quem quer que seja que Deus coloque à nossa frente. Essa autoridade, ela foi dada a Deus, para você, para mim. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, obrigado pelo privilégio de ter você aqui, nessa nossa reunião de oração, nesse nosso encontro semanal. Quinta-feira, teremos o nosso culto da vitória. No próximo domingo, novamente, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como disse, a Igreja do Nazareno não está fechada, apenas as portas do templo. Nós continuaremos aqui. Conte os seus milagres, conte as suas bênçãos. E se os irmãos acham que não tem bênção para contar, pense, medite, olhe para trás, veja tudo o que Deus já fez na sua vida. Como eu disse, hoje é dia 30 de junho de 2020. E simplesmente é impossível que Deus não tenha feito nada na sua vida. O simples fato da nossa salvação já é a bênção, é incomensurável em nossas vidas. Amém? Então, reflita, veja, conte as bênçãos, conte quantas bênçãos nosso Deus já fez. Amém? Até a próxima terça. Preciso te obedecer, mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades. Eu vou te obedecer e eu serei bem sucedido em tudo. Eu serei bem sucedido na minha família, no meu ministério, na minha casa, no meu trabalho. Oh! Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei
obedecer, Senhor. Diga: se atentamente eu ouvir a tua voz. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Meu coração, Senhor. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundante serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei, guardarei de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh Deus, eu quero te obedecer, Senhor. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar, Senhor. Oh, deixa eu obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer, Senhor. Oh Deus, eu estou disposto a te obedecer, Senhor. Oh,